E a gente está A gente vai gravar essa nossa conversa de hoje. Vai ser uma conversa onde a gente vai falar um pouco do papel do terapeuta nas constelações e esse serviço que é belo e precioso de reconectar-se com a fonte da vida. Esse é o principal papel do terapeuta, é um dos principais, né? Eu queria falar um pouco, eu sou Leila Albuquerque, eu sou fundadora da Unipaz Pernambuco. A Unipaz Pernambuco tem 21 anos. E a Unipaz, toda a rede Unipaz já tem quase 35 anos. Foi fundada em Brasília por Pierre Weil e por Lídia Rebouças, Jean-Yves Lelou e Roberto Crema. Hoje, o atual reitor é o Roberto Crema e a Lídia Rebouças é a vice-reitora da Unipaz, na rede Unipaz, né? Nós temos várias atividades da Unipaz e depois, quem quiser conhecer, ele tem essa proposta de semeadura de cultura de paz a partir de uma educação transdisciplinar, que é essa educação que vai além das fronteiras, das barreiras, da fragmentação que algum viés da nossa cultura humana realizou e que a Unipaz ela traz essa proposta de integrar, de ir além das fronteiras e barreiras, transcender. Por isso é que é uma visão transdisciplinar e uma visão transpessoal que a Unipaz traz. E aí, qual a importância disso? É que o trabalho das constelações também ele vai além dos limites dessas barreiras, dessas fronteiras, consegue fazer essa transcendência para ir em contato direto com a fonte da vida. Esse é o trabalho principal das constelações e que tem tudo a ver com a nossa proposta Unipaz. Então, para hoje, nós vamos conversar com o nosso querido Bartô. O Bartô eu acho que todos conhecem, mas eu vou falar um pouquinho dele. O Bartô é psicólogo, especialista em Gestalt terapia e terapia sistêmica familiar pelo Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade Federal. E também participou da formação em constelação familiar sistêmica com Bert Helling. E o Bartô, a gente já tem uma parceria de muito tempo. Na verdade, o Bartô já faz parte da Casa Unipaz há muito tempo, né? Então, só de formação, nós estamos iniciando a 7ª turma, fora grupos de trabalhos, grupos de estudo, fora as oficinas que são realizadas na Unipaz. Então, é uma parceria que vai além, que é o encontro de níveis mais profundos. É uma parceria de muita amizade e que resgata essa sensibilidade. Eu acho que o trabalho de Bartô é um resgate de uma sensibilidade. E na nossa conversa também nós vamos estar com a Eliane Lucena, que está conosco no treinamento, na 8ª turma. Ela vai participar também, participando, dando algumas aulas conosco. E a Eliane Lucena também tem essa formação, ela também é psicóloga e tem essa formação em terapia sistêmica familiar pelo Departamento também de Neuropsiquiatria da Universidade Federal. Bem-vindos, então, Eliane, bem-vindo, Bartô, para a gente começar a nossa conversa hoje. Tá sem som, Eliane. Okay. Boa noite a todos, bem-vindo, né? Bem-vindas, bem-vindos a esse espaço, né? Essa conversa. Nós teremos um pouco da fala com o nosso professor Bartô, falando um pouco da questão do terapeuta, e vai ter um momento onde a gente vai abrir para perguntas, quem tiver interesse, né? Então, que tenhamos um encontro feliz, né? E que todos saiam daqui, né, com algumas informações, porque todas é até difícil de passar. Então, uma boa noite para todos. Essa nossa conversa vai ficar gravada, só para lembrar, e vai depois ficar sendo exibida no YouTube, tá? Quem quiser tirar dúvidas. Bartô, quer dar uma fala? Eu sou sempre feliz, né? O meu amor está dentro do meu trabalho. Então, é um grande amor estar trabalhando, estar nos grupos, falando de amor.
porque é uma coisa que o terapeuta, ele tem um acanhamento de falar de amor. E que isso também foi licenciado pelas escolas, muitas vezes tecnicistas. E quando a gente pensa em ser terapeuta, a gente pensa em estudar muito, ter um domínio de muitos conteúdos, muitas técnicas, e muitas vezes a humanidade não está dentro desse projeto. Estou muito feliz, Leila, de ser convidado pela Unipaz, porque a Unipaz tem uma história na minha vida muito longa. Tive a oportunidade de ter um pouco de convívio com o Pierre Weil, de ficar pertinho e de me hospedar perto dele também, de conhecê-lo. E para mim é uma riqueza ter conhecido o Pacífico, você e outros membros da Unipaz. E já faz parte da minha trajetória, né? Uma trajetória que tem muitos caminhos, mas a Unipaz faz parte da minha família. E, de alguma forma, está presente na ideia do terapeuta, que eu aprendi muito com o Pierre Weil. Tive muitos terapeutas, né? Mas é isso. E Eliane também tem a importância de Eliane, porque logo muito cedo eu encontrei a Eliane na faculdade. Eu saí numa turma na frente e ela fazia uma turma e eu fui fazer uma palestra de bioenergética. Na época, minha formação era em bioenergética, muitos anos. Eu não lembro mais quantos anos, mas eu lembro que a gente tinha espinha no rosto ainda. Né? E também foi muito interessante, porque de lá para cá, a Eliane, ela correu o risco de juntar um grupo, e aí eu formei um grupo de estudo de Gestalt, porque muito cedo me apaixonei pela Gestalt terapia e as terapias corporais. Então, isso é uma longa história, um dia a gente conversa, talvez aí no Jardim da Vera, bebendo um vinho, sobre o percurso, né? Mas eu encontrei muitos terapeutas no meu percurso. E a gente tem uma ideia de terapeuta muito técnica. Como professor, geralmente, quando a turma se apresenta, as pessoas falam, eu tenho um curso disso, daquilo, 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 daquilo. E hoje em dia, com as redes sociais, há um acúmulo, um abarrotamento de informações em busca desse terapeuta, em busca de ser esse terapeuta. E isso é mais ou menos assim, porque a técnica, ela forma um copo. A técnica forma uma taça. Então, a gente tem milhões de informações para construir uma taça, milhões de informações para montar essa estrutura, mas falta o vinho, falta a água. E muitas vezes a gente acha que esse processo técnico, ele é extremamente importante. E ele vai fazer uma boa taça, bons copos, mas tem um elemento que preenche essa taça, um elemento que preenche esse copo, que é a natureza, tá? Mas eu vou falar um pouco da natureza. Então, como é que eu comecei a descobrir que eu gostava, né, que eu busquei ser terapeuta? Fazendo cursos técnicos. Muitos cursos técnicos. Então, esse é um caminho quase sempre em busca da legalização técnica do terapeuta. E eu fui descobrindo que os cursos, eles me colocavam dentro do lugar de um resolvedor. Toda uma técnica, todo um conteúdo ia me aprisionando dentro de um projeto de resolver. 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 Isso também faz parte do terapeuta, né? Mas terapeuta é uma palavra interessante, porque está ligado com ajuda, está ligado com cura. Terapeuta está ligado com a euta, com a hermenêutica, com a alma, né? E existe, eu sempre busquei essa ideia de terapeuta, lançou no Egito Antigo, eram as mulheres que eram terapeutas, mas também os monges essênios, que vagavam pelo deserto do Egito, eles eram considerados terapeutas. Mas na minha pesquisa sobre a ideia de terapeuta, sempre converge para um ponto, aquele que conecta os desconectados com a fonte da vida. O terapeuta, ele tem a ver com Hermes e Mercúrio.
da mitologia grego-romana. Qual é a função de Hermes? Trazer as informações do céu, do Olimpo, decodificar aquelas informações e levar para os mortais na Terra, e, ao mesmo tempo, colher as informações da Terra e levar lá para Zeus no Olimpo, transformar essas informações para que Zeus possa abarcá-la, entendê-la. Então, o terapeuta ele fica nesse caminho, né? Ele traz as informações e leva essas informações. Ele faz parte do religare. O terapeuta, ele é uma hermenêutica. Então, isso foi me abrindo os caminhos e eu comecei a descobrir que aquele amontoado de técnicas, eu descobri que a natureza é muito mais terapêutica do que aquele amontoado de técnicas que eu colhia de forma faminta para me estruturar. Eu percebi que um bom banho de mar é terapêutico, que às vezes até uma cervejinha no botequim é terapêutico. Um bom resultado, às vezes, de um jogo, quando você está mal e é o seu time, aquilo é terapêutico. A natureza é terapêutica. Quando nós conseguimos alinhar esses eventos a algo maior. Tá? Eu vou chamar de fonte, de espírito. Meu professor Bert Hellinger, ele usava a palavra espírito não com essa ideia que nós temos de espírito, o espírito que mora dentro da gente. E essa palavra em alemão é Geisten, que significa o espírito de cada coisa. O espírito do mar, o espírito do beijo, o espírito da palavra. Então, o terapeuta tem essa função, essa sensibilidade de, com sua técnica, com o seu método, com todas as suas informações, saber onde está a água, levar essa taça ou trazer essa água para a taça, para o copo, ou trazer o bom vinho, né? Vera falou em vinho e isso me inspirou, essa primeira fala. Então, o terapeuta faz o casamento do vinho com a taça, da água com o copo. Então, eu percebi que é muito simples o trabalho do terapeuta. Então, é muito mais ser vazio, é muito mais uma abertura para receber essa informação maior e repassá-la para os grupos, né? Isso não vale. Isso, para mim, é um conceito básico do que é ser terapeuta, né? O ser terapeuta implica num trabalho pessoal, porque a ideia de ser terapeuta não é um lugar que você vai buscar para ser. Eu creio que é muito mais um lugar onde você pode ser encontrado pelo ser. Não é um lugar que você pega a sua técnica e seu método e sai atrás de alguma coisa, mas através do método e da técnica você possa ser encontrado. O terapeuta ele precisa ser encontrado pelo seu próprio espírito. Nos nossos estudos, a gente tem a ver que o terapeuta, existem vários passos para que você seja um terapeuta, para que você seja um amante terapêutico, no sentido que você alinha o seu amor ao céu, para que você possa ser um jogador ou um chefe terapêutico, que tudo que você faz alinha com essa fonte criadora. Então, é bem mais fácil a ideia de terapeuta. No nosso trabalho, na constelação familiar, a gente conecta muito com esse princípio, porque o método da constelação familiar é um método pedagógico para o terapeuta, ele é um método iniciático e ele é um método terapêutico, e isso não se separa. Tá? Então, essa é a primeira fala minha, a gente vai desenrolando essa fala. Vou querer ouvir a Eliane, a Leila, mas isso é só uma introdução, né? Oi, Você Leila. trouxe uma coisa importante, porque as pessoas, nessa jornada do ser terapeuta, às vezes elas vão beber na fonte, mas tomam alguns goles e não mergulham, né? E o importante é esse mergulho que você está trazendo, né? É poder se abrir para mergulhar, né? Então, o terapeuta é o mais importante nesse método. O processo de mergulho do terapeuta consigo mesmo, no método da constelação, é o mais importante, né? Que é essa autodescoberta, esse autodesenvolvimento. Quando você traz isso, Bartô, eu lembro muito quando as pessoas perguntam sobre essa jornada,
Mas eu não sei se eu vou dar conta, porque é muitos cursos que eu faço, mas eu digo, olha, não é nesse nível que a gente vai vivenciar essa jornada. Então, é um mergulho, por isso que também é um processo iniciático e pedagógico, não é isso, Bartô? Isso, porque quando o professor Bert Helling, eu tive bons professores, excelentes professores, e à medida que eu tomei os ensinamentos dos professores dentro do meu vazio, dentro do meu silêncio, esses professores, eles trouxeram os professores deles para mim. Essa relação com os meus antepassados, com esses professores do antepassado, eu sempre procurei ser um terreno muito fértil com a minha prática, com a minha devoção, com o meu cuidado com o método. Eu passei a ser um zelador do esforço, da vida, do conteúdo, da história, dos amores, do cansaço dos meus professores. E esse cuidado, né, esse casamento, eu já percebi que essa habitação desses professores em mim, isso me transformou num terapeuta. E disso eu tenho certeza, porque ninguém é terapeuta sozinho. E o terapeuta, muitas vezes, ele corre o risco, né, porque ser terapeuta é muito escorregadiço, porque é um local que é muito confuso, porque muitas vezes ele está cheio de informações na prateleira, e aquilo não foi gestado dentro dele, como uma abelha que pega o néctar das plantas e transforma em seu abdômen em mel. Então, o processo, quando a gente dá o curso de constelação familiar, no começo era muito difícil, porque as pessoas queriam muitas informações, e a gente focava nas experiências que pudessem, nos arquivos dos antepassados, que pudessem favorecer a nossa abertura, nossa dignidade, a nossa sinceridade com eles e com a gente mesmo. Então, ser terapeuta é um processo muito interior. É um processo que brota no caminho e, obrigatoriamente, o terapeuta ele não precisa fazer esse trabalho externo de terapeuta, porque ele pode ser um garçom, ele pode ser um jogador, ele pode ser um marido, uma esposa. Eu penso, sabe, Leila e Eliane, que o curso da constelação familiar, como dizia meu professor, é um curso para líderes, e os líderes, os enfermeiros, os professores, os líderes comunitários. O Bert Helling apostava muito mais nesses seres, porque eles já tinham uma terapêutica de lidar com esses vínculos em forma de liderança e de cuidado, né? Porque também eu sempre digo as rezadeiras, as benzedeiras, né? Aquela senhorinha que faz aqueles caldos na feira para levantar a moral, aqueles são terapeutas, porque elas sabem decodificar a natureza. Todo ser que faz essa hermenêutica, que tem a leitura das estrelas, do céu, da temperatura dos animais e consegue transformar isso em algo vitalizador, algo que traga um mapa de retorno para esse sentimento, né? Porque a vida é um sentimento. Isso é o terapeuta. E o professor Bert Helling, ele trazia isso para nosso trabalho. E a gente na Unipaz, a gente preza muito por essa construção e esvaziamento ao mesmo tempo, para que você se capacite a emanar esses ensinamentos para qualquer ser, aonde quer que você vá. Não para atender. A gente acha que o terapeuta ele precisa atender. Sim, ele precisa atender, mas ele precisa levar a vida aonde quer que ele vá, para esses lugares que estão precisando de vida, né? A fonte da vida está dentro desses terapeutas. Então, isso é um sentimento, né? Oi. Terapeuta, Eliane quer falar, fala. Isso. E assim, foi assim que eu conheci você, né, Bartô? Levando a vida aonde quer que você vá. Essa coisa que você trouxe numa faculdade, num lugar, né, onde a gente tem a parte muito teórica, e você trouxe esse outro lado. Lá naquele lugar, você já estava dentro desse espaço como terapeuta. Isso foi muito bom para mim,
porque eu acho que às vezes a gente tem que falar da nossa experiência, né? Claro. E eu saí de um campo da faculdade, onde tudo era na teoria, e e tive a possibilidade de conhecer, né, como ser terapeuta com um novo olhar. E conhecer as constelações através de você, né, que você trouxe, né, para essa oportunidade, para mim, para muitos, foi muito benéfico e mudou todo um processo de conhecimento, de atuação, né? A gente começa a ver outras coisas. E essa caminhada, ela é sem fim. Eu digo sempre assim, não tem um começo e um fim. É um começo para sempre, sem fim. Que a gente vai fazer essa caminhada do terapeuta, porque eu conheço, se conhecer, né, cada vez mais e poder se preparar para receber o outro. E achei interessante, porque nossa amiga disse assim, eu vou preparar um bom vinho para você e um quarto para você, né? E aí isso me faz ver o terapeuta, como o terapeuta se prepara, né, para ser esse bom vinho e esse bom quarto, né? Então acho que isso tem a ver com o nosso autoconhecimento. E é assim que eu vejo esse trabalho, esse curso, essa jornada, sabe? É um campo de aprofundamento em nós. Hoje eu estava comentando sobre as questões que Bartol trouxe dos cursos. Às vezes a gente faz muitos cursos, mas a gente não consegue mergulhar neles. A gente fica como se fosse na beira da piscina, colocando o pezinho na ponta. E às vezes é necessário, aliás, na verdade, o sentimento que eu tenho, que é preciso mergulhar cada vez mais. Esse é um sentimento, tá? Estou trazendo esse sentimento desse lugar que hoje eu olho, né? E Eliane, ela traz essa leveza no trabalho, né? Esse mergulho no contato com a fonte da vida é também essa capacidade criativa, né? Nos ser presenteados com essa fonte da vida, é ser criativos na hora da realização, na hora. Então, é importante que a gente está conversando, que traz o seguinte: a gente não tem que acumular informações, a gente tem que mergulhar no que nós somos de fato. Essa é a proposta do trabalho, né? E outra coisa importante que o Bartol falou, que o Helling fala também, é que a gente não vai salvar nem curar, né, Bartol? A proposta não é cura nem salvar ninguém, né? Tem um detalhe no meu caminho, né, como terapeuta, é que a gente é condicionado a resolver problemas e não incentivar a vencer os desafios. Então tem uma grande diferença, porque muitas vezes todos os seres estão em travessia. Todos nós estamos em travessias, porque a vida é feita de ciclos de vida. Eu também percebi que muitos seres que chegavam com problemas não tinham problemas. Era uma memória de um problema. Mas eles estavam livres, porque a cada ciclo de vida, o universo ele é feito de muitos ciclos. E nós passamos por muitos ciclos. Então, cada ciclo ele é um estressor. Cada ciclo é um estressor, mas a nossa leitura é um problema. Não é o casamento, fim de casamento, a velhice, a doença, sair de casa, o ciclo do casamento. Então, tem muitos ciclos de vida. E os nossos ciclos, eles não estão dissociados com o ciclo do planeta. Eles não estão dissociados com os ciclos das estrelas. É porque a gente não observa isso. Nós estamos centrados e identificados de uma forma quase narcísica com aquilo que se parece comigo. Então, isso gera muito sofrimento, porque é uma vida que se reduz dentro dessa dinâmica de ficar perdido dentro dos espelhos. Mas isso é apenas um aspecto da vida, né? Então, grandes terapêuticas estão ligados a resolver esses problemas e resolver esses ciclos. Eu acho super necessário, até porque tem seres que precisam viver só nisso, eles não estão pedindo outras coisas. Mas eu percebo que de uns 10 anos para cá, os seres estão trazendo outras coisas em forma de problema, quando, na verdade, são desafios, sabe, Leilas?
e outros desafios, porque os desafios não implicam de ser aqueles velhos desafios o que os nossos pais, avós, mas hoje, de uma forma mágica, nós temos novos desafios que nós não conhecemos, porque esses novos desafios, eles não estão na nossa memória. Isso. Não é? É preciso que a gente transcenda e comece a buscar nos registros acásticos, não é? Que é uma memória atemporal, uma memória do infinito, para que a gente possa entender esses novos desafios, que eu acredito que ele começa com a abertura. Ele começa com o desconstrutivismo de tudo aquilo que a gente aprendeu. Não é jogar fora, mas é tirar essa densidade para que essas informações, esses novos downloads, eles possam chegar. E é o papel do terapeuta fazer essa abertura. Então, o nosso método, ele é um método que ele nasce dos problemas familiares, porque ele tem um arcabouço de terapia familiar, os problemas, os emaranhamentos, essas coisas da transgeracionalidade. Mas o professor trouxe um método que ele está apontando para a atemporalidade. E aí? Como é que a gente pode, aspas, diagnosticar algo que é incognoscível, indizível, que é a alma humana? Porque a alma humana não pode ser diagnosticada, ela só pode ser sentida. Então, ser terapeuta, não é? Buscar esse lugar é reaprender a sentir, é pensar a partir do sentimento, ter a visão do mundo a partir desse sentimento. Então, esse é um grande desafio, e esse desafio ele não é um problema, mas uma cura para aqueles que, como a Eliane disse, se atira dentro desse projeto. Né? E como esse método é atual, né, Bartô? Porque hoje em dia, mais do que nunca, a gente está percebendo que a melhor forma da gente caminhar enquanto humanidade é em conexão com a natureza e reconhecendo o coletivo. Não é nunca um trabalho individual, mas é nessa visão do coletivo, né? Eu acho que a gente podia abrir para perguntas. O que vocês acham? Até porque... sim. Tem Tem até um 5 para 7. tem até um comentário aqui da Nara. Muito interessante esses ciclos interconectados. Atualmente, o grande número de pessoas que estão em sofrimento de separações nessa pandemia. Ela fez esse comentário. Alguém quiser fazer alguma pergunta, fique bem à vontade. Vamos fazer um bate-papo. Vocês podem fazer a pergunta ou colocar no chat, quem se sentir mais à Exatamente. vontade. Então, a gente está trazendo algo muito simples. E ser terapeuta é descobrir a poesia. Ser terapeuta é descobrir que é a imaginação que faz a história. Isso é de Napoleão. É a arte de imaginar. Se existe um sofrimento que eu venho percebendo, é que as pessoas estão perdendo a imaginação. Porque parece que nessa correria, nesse formigueiro da vida das mídias, a gente não tem tempo para imaginar. A gente nem percebe que nós fazemos parte de um algoritmo, está todo mundo pensando igual. E quando alguém pensa, os outros saem multiplicando o pensamento daquele ser e aquilo ganha uma dimensão muito grande, mas está faltando a imaginação. Então, alguns processos, como o processo do terapeuta, e que se encontra nos sacerdotes, nos xamãs, nos padres, todos, e muitos são padres, sacerdotes, psicólogos, e não têm a magia. Né? Então, quando a gente fala de terapeuta, a gente está falando de hermenêutica, nós estamos falando de resgatar a imaginação. Então, quando eu estou dando um curso, eu estou incentivando as pessoas a criar uma imaginação, a validar a imaginação, porque a imaginação ela foi extirpada. A ideia de ciência tirou, porque eu já ouvia, não, mas isso não é científico. Ah, mas o pensamento científico, mas existem muitas ciências. A ciência A, a ciência B, a ciência C. E essa desconexão com os sacerdotes,
com os intuitivos, com os médiuns, com os poetas. Isso está gerando um grande sofrimento. Isso vai gerar, aspas, doenças dentro da sociedade. E a gente já está observando uma sociedade que está se patologizando. Eu lembro de um professor, porque eu estudei psicopatologia, eu fiz especialização e trabalhei num instituto psiquiátrico 5 anos, com aquele livro assim de psiquiatria, todo aquele manual. Mas no primeiro dia de trabalho, um professor chegou para mim, eu nem lembro o nome dele agora, ele era um psiquiatra, ele disse: olha, Bartô, a doença mental é a falta do símbolo. São seres que perderam o universo simbólico e eles caem dentro de uma fragmentação, porque o que agrupa o ser é o símbolo, é o mito que mora na imaginação. Nossa, aquilo para mim foi fantástico. E eu fiquei pensando como eu posso beber desse professor e, dentro do meu ofício, fazer com que as pessoas possam resgatar essa dimensão extremamente importante para as nossas vidas, trazer para os grupos, trazer para os nossos vínculos. Então, quando eu penso na ideia de terapeuta, eu penso nesse apaixonamento, porque quando a gente se apaixona, rapidamente a gente simboliza, rapidamente a gente tem uma vida de imaginação imensa. Eu acho que alguém já se apaixonou um dia, e é um papo de imaginação. Isso não significa que não exista, porque a vida que a gente vive hoje nasce do processo de imaginar. Então, o terapeuta entusiasmado, um terapeuta que não se livra da sua angústia, eu não consigo conceber um terapeuta que não sinta angústia. Eu não consigo entender um terapeuta que ele busque um equilíbrio dentro da sua dor, da dor do mundo. Então, esse projeto de terapeuta eu falaria uma semana inteira, por vários caminhos, porque é desafiador. Então, um terapeuta que ele não foge da angústia e da dor, um terapeuta que está mergulhado na imaginação, ele pode trazer a água para esse copo e o vinho para essa taça. A constelação trabalha com essas imagens, né, Bartô? Né? Isso. Dessas imagens que surgem, né? No treinamento, a gente vai ter muita abertura para essa sensibilidade, para essas imagens, para aquilo que está surgindo do campo, né? E vai ter também uma aula sobre o imaginal, que é exatamente esse espaço de onde se criam essas imagens, de onde vem essa força, né, da criação, né? Então, também vai ser falado sobre isso nas constelações. Surgiram algumas perguntas aí, né, Eliane? Tem uma palavra que o Bartô sempre fala, né? Que o que move é o encantamento. Que sem um encantamento, nós não podemos seguir. É preciso que nós possamos acessar esse encantamento. E a Juliana, ela fez uma colocação aqui, ela disse, é difícil imaginar enquanto não estamos com tempo nem de pensar, com esse turbilhão de informações que recebemos diariamente. E eu acredito que essa colocação dela faz a gente pensar onde está o encantamento nesses turbilhões de informações, né? E como a gente se perde diante dessa busca de tantas informações. Também tem aqui, seria a conexão com a vida? O terapeuta precisa estar conectado com a vida. São comentários, né? A Fabiana colocou aqui, perfeito, Bartô. Os símbolos dos mitos e contos são atualizados na vida que passa a ter outro som. Legal. Legal, né? Então, a motivação desse encontro é porque nós estamos lançando mais uma turma, né, Leila? Eliane? De treinamento em constelação familiar. E esse método da constelação familiar é um método que surge do encantamento, porque não só o professor Bert Helling, um homem encantado, homem que passou por muitos sofrimentos, mas o Bert, ele era um meditador, um homem que encontrou no silêncio muitas informações e que na sua vida com os Zulus na África,
quase 16 anos dentro dos povos zulus, que é uma disciplina, é uma aula só sobre os Dagaras, os Zulus, como funciona a relação com os antepassados, com os deuses, as miçangas, as danças, porque isso ficou muito distante da gente, mas a gente nem sabe que quando a gente mexe uma xícara de café, nós estamos mexendo todos os deuses. Então, o professor Bert Helling, ele trouxe uma estrutura de encantamento e colocou dentro de uma taça, né? Ele trouxe esse vinho, essa história, essa vivência dos sacerdotes zulus e seus povos, e os antepassados, os xamãs da Sibéria, e toda uma história a perder de vista, ele colocou numa taça chamada terapia familiar. E foi muito interessante, né? Isso no começo era muito difícil, porque os terapeutas achavam que tinha que ser terapeutas de família, tinham que ser psicólogos, e muitas vezes se perderam no encantamento da taça, esqueceram que o método tinha um manjar, tinha um líquido dos deuses, né? Então essa terapia, ela foi para a Alemanha, aí daí nasceu as constelações familiares e surgiu a necessidade de treinar vários terapeutas, treinar vários líderes, para que esse ensinamento não se perdesse. Tem muito mais uma coisa de trazer para o Ocidente, trazer para o futuro algo que não pode ser perdido. E isso entrou dentro da terapia familiar e chegou, e hoje está na pedagogia sistêmica, no direito sistêmico, causando ascensões, causando os frenesis, e nós causando também fraturas, porque nós não estamos no céu. Então, a ideia, a preocupação que terapeutas possam cuidar desse método, porque senão ele morre, ele vai se perder. Onde o professor Hellinger, de alguma forma quase misteriosa, ele repassou toda essa metodologia, todo esse encantamento e toda essa semente para que ela possa brotar no futuro, porque é uma terapia transgeracional que vai passando através das gerações. E quando a gente abre um treinamento, é porque nós estamos abrindo algo que veio de outras gerações para gerações atuais, para que essa geração ela se aproprie de um método, de uma informação, de um sentimento, para que isso possa ser repassado para gerações mais na frente, dos filhos, dos alunos, de quem quer que seja. E esse método é tão interessante porque ele não é fixo. À medida que ele é passado através de pai para filho, através de professor para aluno, ele também vai mudando, como a gente já mudou muitas coisas dentro da família. Então, esse método, ele ganha uma mudança, sem perder a essência, porque muitos dos terapeutas e professores, eles estão agarrados nessa essência, para que isso não gere um desvio da fonte, e isso vai seguindo através. Então, quando a gente pensa no treinamento, a gente não pensa em treinar técnicos. A gente pensa em trazer uma informação, uma vivência e também trazer um sentido através da palavra, dos ensinamentos dos nossos professores para os alunos, os treinandos e assim passar adiante. Então, uma das motivações desse encontro, dessa live, é chamar atenção para o terapeuta, porque eu também percebi que as pessoas não falam do terapeuta. As pessoas, elas não têm... O nosso curso, a gente trabalha o terapeuta o tempo todo. Isso. A gente até mudou um pouco para fazer a árvore genealógica nossa, para a gente descobrir de onde está vindo a nossa força ou o nosso boicote, de onde está fraturado esse vínculo encantado que é passado através de várias gerações, para que a gente possa se apossar desse sistema terapêutico que está ligado a nossos antepassados, né? Então, essa preocupação com o terapeuta, essa preocupação com a natureza, hoje se fala muito de natureza, do verde e tal, mas a natureza está no vínculo. Se a gente não começar essa natureza com o outro,
Se a gente não desenvolver uma relação de grandeza com o outro, como é que a gente pode compreender a natureza? Eu lembro que eu escrevi um artigo em 91. 91 já faz muito tempo, que foi o primeiro congresso de iniciação científica na Universidade Rural, onde eu escrevi um artigo sobre a relação mãe-filho e a natureza. Ali já estava nascendo as constelações familiares, onde a natureza faz parte dos vínculos, a natureza faz parte do beijo entre os amantes, porque nós somos a natureza. E o terapeuta é muito mais uma visão, não é? Uma visão que abarca toda a natureza e, ao mesmo tempo, uma condição de ser abarcado por ela. Então, esse princípio é o foco, né, do nosso trabalho e um desafio para mim toda a minha vida, de fazer com que os seres, através dos vínculos, não fiquem tratando de neurose. A neurose é super importante, mas que a gente possa resgatar todos os arquivos que estão na natureza, nos nossos vínculos, todos os arquivos dos primórdios estão contidos no aperto de mão. Como dentro do nosso método, a gente trazer esse gesto da natureza em forma de palavra, em forma de ato, em forma de resolver problemas, em forma de usar um bom protocolo de um método fantástico para a gente curar das feridas e ajudar os seres nos desafios da iniciação espiritual que todos nós estamos caminhando. Então, esse é um objetivo quando a gente lança um curso de constelação, né, Leila? Ela tem essa visão que a Unipaz traz, né? E a gente leva para os treinandos. É basicamente isso. A gente está abrindo a 8ª turma, né? E nessa 8ª turma a gente foi fazendo a travessia na pandemia, então a gente está fazendo o quê? Incluindo as aulas online, porque isso também inclui pessoas de vários locais que possam participar, então a gente também vai manter essas aulas online. E vamos ter também os encontros presenciais, que é nesses encontros onde a gente vai ter uma prática ainda mais profunda e mais oportunidade de vivenciar o método, né? Então, a importância dessa nova turma, se vocês forem depois, vocês podem observar lá, depois no link da bio, tem o link do programa, dos conteúdos, onde tem todas as informações, e onde está dizendo ali, a cada 2 aulas online, a gente tem uma presencial. Então, isso desse contato com essa fonte da vida, né? Exato, exato. Ô, Bartô, Oi. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou me divertindo comigo porque eu estou fazendo marketing. Eu estou fazendo propaganda. Eu sabia que um dia eu ia conseguir falar isso. Todo mundo diz, Bartô, você não fala isso, você não fala muito. E eu digo, nossa, eu estou parecendo assim, totalmente estereotipado nisso. Também isso é novo, né? Mas faz parte. Às vezes a gente precisa comunicar também essas Mas coisas. você né? não está falando só de você, é de todos nós, né? Isso, Então, mais para frente. me veio uma imagem agora, assim, de como se eu fosse resgatar o nosso primeiro curso, né? O primeiro curso que Bartô fez de constelação familiar, como foi o programa, Sim. né? Até hoje, assim, o quanto os ancestrais, o que veio antes, fez com que cada vez mais esse programa ele fosse mudando, se aperfeiçoando, porque os alunos, o momento, as mudanças, a própria natureza foi fazendo com que o professor olhasse para algo que foi mudando a percepção também e trazendo mais conteúdos com mais profundidade, então, para esse curso. Então, fico muito feliz de poder ter acompanhado toda essa caminhada, assim. Se a gente pudesse resgatar toda essa história, né? Porque já é uma história já, né? Os nossos antepassados, esses outros cursos, né? E o quão preciosos eles são, né? Muito interessante isso. Tem uma pergunta aqui, Bartô, você poderia responder? Pode ser. A Juliana está perguntando assim, essas várias informações que recebemos, ela está falando dos cursos, etc., eu acredito que é sobre isso, pode ser uma forma de desconexão com o nosso interior, uma fuga?
Eu acho que, veja, isso é muito difícil de responder, entende? Porque é um contexto. Cada um tem seu contexto. Então, isso eu não tenho como responder se o excesso de informação é uma fuga. Mas me dá para desconfiar que é uma fome, sabe? Eu acho que nós estamos com fome. Sim. Porque eu sinto no meu coração que nós estamos despertando. Despertando, não falo muito de coisas espirituais, mas existe uma fome de algo novo, porque nós estamos descobrindo que durante muito tempo a gente ficou girando assim, em torno de coisas que muitas vezes não faziam mais sentido. Ficou obsoleto muitas das coisas. Então, de alguma forma, e principalmente quando existe uma tensão maior, nós estamos passando por um momento de muita tensão. Nós estamos vivendo de novo pandemia, porque a história da humanidade é uma história de pandemia e guerra. Em nenhum momento as pandemias desapareceram. Em nenhum momento as guerras desapareceram. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, nós não temos a memória de guerra, então nós estamos vivendo uma guerra, de alguma forma, contra os vírus, que está vivendo uma guerra contra a gente. Então, dentro desse momento, nós descobrimos que nós precisamos viver. E é possível que esse desejo de viver é um desejo de aprender novamente. Sim. É um desejo de aprender novas formas, aprender como ressignificar os novos tempos. E é nesse tempo de aprender que a gente tem, muitas vezes a gente não tem discernimento e se abarrota de muitos conhecimentos, de muitas informações, mas faz parte também. Então, talvez não seja uma fuga, talvez seja uma fome. É. Você sempre traz muito nos treinamentos a simplicidade, né? Tudo muito simples, né? A jornada que a gente participa é muito simples e muito no sutil, né? Isso não quer dizer que a gente não está fazendo um empenho nisso, mas existe uma jornada de dedicação muito simples, né? Sabe, Leila, quanto mais os ouvidos estão vazios, mais a gente ouve o outro. Sabe, a gente tem uma tecnologia para ouvir. Muitos dos cursos, eles são muitos protocolos para ouvir. E a gente fica tentando ouvir. A gente fica tentando ver, tentando abarcar o outro. E isso é importante. A gente precisa mudar a forma de ouvir. A gente precisa mudar para ver se as guerras não retornam mais. Mas tem a coisa da simplicidade, porque a simplicidade conhece a complexidade, mas a complexidade não conhece a simplicidade. Então, um grande desafio é vencer o medo de buscar de forma mais simples, inclusive dentro desse espaço de simplicidade, ser terapeuta. Isso é um grande desafio. Não é? E ter outras metas, porque um terapeuta, as metas são atemporais. Ele tem um protocolo de metas de resolver as dores, e as dores dos seres estão dentro também do tempo. Mas as soluções dessas dores, eu imagino que esteja no infinito de cada um. Então, essa hermenêutica, né, e principalmente esse trabalho, a construção do terapeuta, e falar de constelação familiar para mim é difícil não falar de forma apaixonada, porque as constelações, elas fizeram eu descobrir o quanto de força tinha na relação entre eu e meu pai, entre eu e a minha mãe, né? Porque antes eu tinha uma visão psicológica dos pais e uma visão mimética também, porque se todo mundo se dava mal com os pais, eu também me dava muito mal. O pai, ele não vai me entender, o pai vive em outro mundo, então é um comportamento mimético. A cultura é muito mimética. As pessoas começam a compartilhar visões ao invés de buscar as visões essenciais. Então eu descobri com as constelações familiares a importância do meu pai, da minha mãe, dos meus avós,
sabe? E a importância principalmente porque é por eles que está passando a fonte da vida. Porque meu pai é um homem com todos os seus defeitos, com suas dificuldades, as suas ingresias, minha mãe e meus avós. Mas reconhecer que por eles e graças a eles eu estou aqui falando de amor com vocês, isso me trouxe uma grande força e também arquivos, informações que a gente não encontra em livros, informações que a gente não encontra nos cursos, mas que os animais, eles sabem dessas informações. Os animais, eles sabem lidar com toda a natureza, o tempo certo das coisas, o tempo certo das estações, do acasalamento. Os animais estão conectados porque eles não têm essa visão crítica que, de alguma forma, com a nossa consciência, também desenvolveu uma visão dentro de uma mente conceitual, uma mente conceitual que ganhou um tamanho enorme. E nós esquecemos de ter a experiência da consciência, né, que o Hegel traz. Viver a experiência da consciência. Não sempre tentar dizer para... isso é isso e isso, mas perguntar as coisas. O que você quer de mim? O que você quer falar? Então, essa transição para o simples, essa transição para a natureza, eu encontrei dentro das constelações familiares e cursos semelhantes, né? Caminhos semelhantes, e principalmente nesse caminho do terapeuta. Esse terapeuta dos desertos, né? Como fala o Melupe. Isso. Os terapeutas de Alexandria, que também se baseavam na natureza, né? Eles passavam a escutar, eles se recolhiam para escutar, né? E era uma escuta que não era da queixa, mas era uma escuta muito mais profunda, né? Que é o que a constelação traz também, né? E nessa turma, né, Bartô, a nossa programação vai ter um módulo básico, depois vai ter uma etapa só de aprofundamento, onde a gente tem um mergulho maior, né? E depois vai ter, com a Eliane também, as mentorias, ela vai ajudar o grupo a caminhar nessa jornada com as mentorias, e vamos ver se conseguimos retomar nessa turma a imersão, né, Bartô, que é muito importante também. Sabe, Leila, tem uma coisa interessante que a gente veio descobrindo, né? Porque a gente sempre se debruçou sobre como melhorar e como a gente não gerar danos, nem que os treinandos saiam apressadamente, sabe? Sem a permissão do seu próprio espírito. Já fazendo milhões de coisas, a gente vê hoje que os métodos, não só da constelação, mas muitos métodos iniciáticos, eles estão sendo queimados na fogueira, e isso tem uma responsabilidade nossa também. Entende? Então, a preocupação dessa nova turma é que na supervisão, né, na mentoria, que é um terceiro passo, nós vamos tratar de forma quais são os desafios do terapeuta como prestador de serviço. Sim. Sabe? Então, não é só dar uma informação, não é só você fazer um download do terapeuta, mas como você vai prestar serviço à sociedade com o que você tem. E uma outra coisa que nós percebemos é que nós precisamos construir a nossa marca. Você faz um curso, né? Eu sempre pensei, sabe, Leila, no curso de psicologia, a gente pagou tantas disciplinas, mas saía sem uma marca, Isso. sem a minha essência, a minha essência dentro do crachá. Porque assim, eu recebi uma carteira do Conselho de Psicologia, e aí, mas a carteira ela não tem a hermenêutica. Não. Nem a placa minha no consultório, nem meu CR lá, não tem a ver com... Mas assim, qual é a minha marca? E hoje em dia, a sociedade cansou das pessoas venderem programas de curas rápidas. As pessoas estão buscando algo que é a integridade. Se a gente não entrar na sinceridade, tá? Não vou dizer que nós temos sinceridade, porque é um lugar profundamente assustador, a gente não vai sobreviver a longo prazo. E quando eu penso que a gente está fazendo um curso, a gente está fazendo um curso para a natureza, a gente está devolvendo a natureza através dos treinandos, através dos clientes, a gente está devolvendo para a natureza. E a obrigação, eu creio que uma obrigação nossa é devolver intacto. Recebemos de forma intacta dos bons professores,
e através dos treinandos, também devolver para a natureza de forma intacta aquele conhecimento, para que os registros ancestrais, para que o registro acástico possa ter novas impressões essenciais para aqueles que vêm depois. Então, essa preocupação a gente vem desenvolvendo há muito tempo na Unipaz. E isso é um estresse muito grande, porque a gente fica assim, e às vezes se policiando, porque parece pai e mãe cuidando desses filhos. Mas isso faz parte de uma preservação de quem é detentor de uma linhagem. É detentor de uma linhagem. Eu estudo budismo, não caiam da cadeira, como professor e como estudante de budismo há 40 anos. Eu tomei refúgio dentro da linhagem do budismo tibetano e propago nos meus estudos, nos meus grupos. Isso eu aprendi muito, porque à medida que eu tomo refúgio para dentro daquela linhagem, eu me comprometo com todos os meus professores. E à medida que eu me comprometo com os meus professores, eu ganho a força deles. O método da constelação familiar não está distante disso. Então, a gente procura, dentro do treinamento, trazer a ideia de refúgio, tomar refúgio nos nossos professores, para que a força dos professores possam passar para a gente como a gente toma refúgio nos nossos pais, para que a força dos pais e nas constelações familiares, eles tomem refúgio nos seus pais, para que a gente receba esse líquido da vida, né? Diretamente da fonte. Então, veja, esse é um desafio. Né? Pode parecer uma loucura, mas nós não temos escolha. Nós não temos outra escolha. Você traz muito isso também, de que para que haja prosperidade, para seguir, a gente reconhece essa força, né? Que vem do ciclo da família, dos ancestrais, e que a gente está fazendo isso também, né, Bartô, nessa nova turma, quando a gente sentiu que havia essa falta das pessoas de quererem encontrar essa marca de trabalhar, de ser o seu terapeuta, de se colocar, né, a serviço, né, e mostrar o seu serviço. E a marca não é só um folder. Eu vejo que as pessoas se preocupam com o folder, né? Com a florzinha, né? A marca não é abrir isso, né? Isso sem você e isso sem os seus ali dentro, ali não pode não funcionar. A ideia da gente é construir a marca, e a marca somos nós, cada um do seu jeito. Talvez as minhas constelações tenham uma pegada mais gestáltica, ou psicanalítica, ou qualquer coisa, ou budista, ou taoísta, alguém tem uma pegada mais comunitária dentro da sua cultura. Então, essa é a marca de cada um que dá essa capacidade da gente ser individual, ter uma experiência individual com um todo dentro da nossa marca, sem perder o viés do método. E eu acho que fica o convite, né, Leila? Isso. Eu acho que é um bom convite. Eliane gostaria de falar também um pouquinho desse novo programa que você também tanto nos inspirou, né? Porque a Eliane trazia ideias maravilhosas. E aí, vamos fazer isso, sabe? Então, ela montou também, né? Ela fez parte, junto com Leila, que dá Leila dá a moldura e grande parte do conteúdo, e a Eliane dá essa montagem disso tudo. Né? Para mim, o meu trabalho é deslizar para dentro do que elas estão trazendo. Eu sou muito grata a todos os alunos, né? Todos os colegas que passaram nesse curso, porque são eles que trazem, e como eu fico muito próximo, então eu escuto muitas coisas, então facilita muito para eu chegar e trazer para o professor, para a Leila, para a Unipaz, né? O que é que está querendo, o que é que está faltando, o que é que a gente precisa colocar mais. Então, assim, é muito bom esse espaço. E isso se completa, porque o Bartô traz do jeito dele, Leila, e os alunos trazendo também, pedindo, e são esses pedidos que a gente escuta, né? São pedidos que a gente escuta na aula, nos bastidores, no almoço, nos encontros,
Porque os cursos, quando é presencial, esses encontros presenciais, é que dá essa força, né, essa proximidade, e que facilita muito para que o curso, ele cada vez mais ele se aperfeiçoe e saia de um lugar assim contido. É sempre as mesmas matérias, sempre do mesmo jeito. E a gente tem a oportunidade de ir inovando, de ir mudando, porque não tem como ser fixo. Esse é o sentimento. Então, assim, eu sou muito grata a essa oportunidade, né? E fica o convite, né, para que todos que estão aqui presentes possam estar conosco, né, nesses encontros, nesses estudos, e que possamos cada vez mais aprofundarmos, né, e nos tornarmos bons terapeutas. Acho que o mundo está precisando desses seres. Esse é um Aí sentimento. teve uma pergunta, desculpe, Eliane. Assim, pode falar. Aí teve uma pergunta quando inicia. Vamos iniciar a nova turma no dia 28 de setembro. Nossas aulas online vão ser às terças-feiras, das 19h30 às 21h30. E os presenciais, quer dizer, tem 2 aulas online e tem um presencial que é no final de semana, sexta e sábado, sexta-noite e sábado. E as pessoas que tiverem interesse, lá na bio da Unipaz, tem lá o linkzinho e pode acessar e ver todo o conteúdo e pode nos procurar para tirar dúvidas, ou liga para a Unipaz, e lá também tem o telefone, ou liga para a gente e a gente tira as dúvidas, né? Um detalhe interessante é que nas sextas-feiras à noite nós teremos encontro para nós fazermos constelações. Não é isso, Bartô? Isso, é. É muito interessante que assim, isso também já é uma coisa que a gente está acrescentando, né? Cada participante do curso vai fazer suas constelações. O curso acontece na sexta-noite e a gente já começa fazendo constelação. A gente vai fazer um sorteio, né? Faz 4 constelações numa sexta. A gente já trabalha no sábado, na outra, encontro presencial na sexta. Outras pessoas irão fazer sua constelação. Isso dando oportunidade para que todos, né, façam a constelação durante o curso, durante os encontros, que acho que é uma coisa assim extremamente importante, não é isso? E depois as pessoas vai ter a fase no final, próximo do final, em que as pessoas vão treinar e constelarem, né? E vão começar a constelar também. Então tem a etapa de você vivenciar a sua constelação e depois vocês constelando também. Que as pessoas que não quiserem fazer, eu não quero, eu quero só fazer desse treinamento uma forma de autoconhecimento. Aí participa das aulas online e pode participar aqui de nossa, que também tem as vivências, tem todas as possibilidades. E se a pessoa quiser, depois pode também pensar em participar. No meio do caminho, eu quero entrar no presencial, a gente conversa também, né, Bartô? Legal. E esse curso, ele não é um curso para só ser constelador, né? Isso. Eu vejo esse curso como um autoconhecimento, uma oportunidade da gente se conhecer mais um pouco. Então, assim, fica o convite para vocês. Legal. Então, convite a todos. Pacífico podia abrir para a gente ver os rostinhos de todos, né, Pacífico? E agradecer a presença de vocês, é uma alegria, é sempre muita alegria a Unipaz abrir a casa como uma taça para que o vinho chegue e possa embriagar e encantar todos, né? Isso. Ok, Dominique. Gratidão a todos e entre em contato conosco. Gratidão, Bartô, é sempre um prazer. Grato, Leila. Grata, Eliane. Pronto, aqui para ver algumas pessoas, não sei se todos estão vendo. O convite foi feito, venham fazer o curso conosco. A gente tem um curso diferente, vocês vão descobrir que a gente pode trabalhar sem tantos diagnósticos, sem tantos protocolos, mas que a gente pode focar no desenvolvimento da nossa intuição, nessa sensibilidade, nessa visão. Pelo menos nós vamos tentar fazer isso. Então, o convite está aberto. E agora eu estou podendo olhar o rostinho de cada um. Sinta-se acolhidos todos e bem-vindos. E vamos para essa jornada que é maravilhoso. Tchau, tchau, gente.
Tchau. Mariana, um abraço. Boa noite. Beijo, Paula, gratidão a boa todos. noite.